Perguntaram aqui nos comentários se eu já confundi a desautonomia com o diagnóstico de transtorno de ansiedade. E a resposta é: não só eu, como amigos, familiares, médicos, outros profissionais de saúde, enfim, muita gente confunde. Inclusive esse, né, é um dos maiores obstáculos até se chegar ao diagnóstico de desautonomia. E eu digo obstáculo porque esse podia ser só um diagnóstico diferencial mesmo, que é quando você está nesse período aí, nessa fase de investigação da sua doença, você precisa descartar outras possíveis causas até chegar à resposta. E o transtorno de ansiedade, ele é sim um diagnóstico diferencial da desautonomia, porque eles têm alguns sintomas que são semelhantes, que são inclusive iguais. O problema é que às vezes, mesmo você já tendo um diagnóstico fechado, quando você chega para os familiares, amigos, ou sei lá, um profissional de saúde pela primeira vez, que você nunca foi, você muitas vezes é questionado: mas será que é isso mesmo? Será que não é tudo ansiedade? E isso é um saco. Não que não possa ser de fato um transtorno de ansiedade, claro que pode, inclusive a pessoa pode ter desautonomia e não ter transtorno de ansiedade, ela pode ter transtorno de ansiedade e não ter desautonomia, ou ela pode inclusive ter os dois associados, eles podem coexistir em uma pessoa. Um não exclui o outro. Muito pelo contrário, é até muito provável que um desautônomo ele tenha aí ansiedade, talvez num grau maior que pessoas em geral, simplesmente por viver numa situação angustiante por muitos anos de busca por uma resposta, conviver com sintomas, né? O convívio com sintomas, com a imprevisibilidade da desautonomia, gera uma ansiedade. Principalmente naquela fase que você está investigando, e aí você está indo em vários médicos, fazendo vários exames, gastando muito dinheiro. E ainda depois de já ter o diagnóstico fechado de desautonomia, que está tudo certo, que a vida está caminhando, talvez em algum momento a ansiedade ela vai se sobressair em algumas fases da sua vida, simplesmente porque você está lidando com situações limitantes fisicamente, né? Por exemplo, você quer exercer um trabalho, uma profissão que você não consegue por conta dos sintomas, começam a aparecer problemas na carreira, no relacionamento, na vida social, que é muito impactada. Agora, tem um ponto, né? Você ter ansiedade nessas situações, nesses momentos, não é nada muito preocupante. Muito pelo contrário, apesar de ser ruim, de ser desgastante, é esperado. Isso é natural, são coisas da vida. Qualquer pessoa nessa situação, muito provavelmente teria episódios de ansiedade. O negócio é que em algumas pessoas isso pode sair um pouco do controle, pode começar a gerar sérios prejuízos na vida dela por conta da ansiedade. E aí sim você tem um transtorno. Existem diferenças que são gritantes entre as duas condições, entre a desautonomia e o transtorno de ansiedade. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre essas diferenças, eu vou deixar o link aqui na descrição e no card também aqui em cima, para quem tiver interesse em assistir. Mas eu acho que a principal diferença entre as duas situações, e que é assim, tipo, talvez a chave para você desvendar o mistério, é a questão postural. Gente, quem tem desautonomia tem sérios problemas para se manter em pé na posição ortostática. Se você tem uma síncope porque você estava esperando numa fila da lotérica ou do banco, ou estava fazendo almoço já algum tempo depois, ali de uns 30, 20 minutos, em pé, cozinhando, ou você estava conversando com alguém, algum conhecido, algum amigo na rua, isso já faz uns 15 minutos. Aí você começa a sentir aí um mal-estar, uma névoa cerebral, uma sudorese, um enjoo, tontura, taquicardia, e você se senta ou você se deita, isso passa? Claramente isso não é ansiedade. Tem gente que começa com sintomas e se fica tipo 5 minutos em pé parado, mas assim que senta ou que se deita, tem uma melhora no estado. A ansiedade não tem isso, não existe essa conversa de sentar, deitar, colocar as pernas para cima. Com a ansiedade é outro esquema. O número de pessoas com transtorno de ansiedade aumentou absurdamente. O Brasil, por exemplo, é o país mais ansioso do mundo. Só que eu acho que mesmo assim, mesmo com esse aumento, essa disparada no número de casos de pessoas sofrendo com transtorno de ansiedade, nem tudo deve ser colocado nessa conta, a ponto de não se buscar entender a real causa, o que está acontecendo, quando a ansiedade ela não explica tudo. Bom, eu espero que eu tenha ajudado em alguma coisa, e se você tem alguma pergunta, alguma curiosidade, algum comentário, coloca aqui embaixo, porque eu pretendo pegar essa pergunta de vocês e fazer um vídeo a partir disso, como foi esse daqui. Tem aí uma leva de perguntas que eu selecionei dos comentários, bem antigos inclusive, e eu vou tentar liberar um vídeo desse por semana. Já falei demais, um beijo!